Sejam bem-vindos, sou o professor Delfim e hoje falaremos sobre taxas equivalentes. As taxas equivalentes são taxas efetivas que, referidas a períodos de tempos diferentes e aplicadas ao mesmo capital, pelo mesmo prazo, geram o mesmo montante. Nós temos aqui a fórmula das taxas equivalentes e, para fixar as ideias, vamos utilizar esse exemplo. Então, houve uma época que a taxa de inflação no Brasil era de 25% ao mês. Qual era a taxa de inflação anual no Brasil naquela época? Então, nós temos o seguinte, esse I maiúsculo da fórmula, ele representa a taxa referida ao período de tempo maior. Nesse caso específico, o período de tempo maior é o ano. Essa seria uma taxa anual. E esse I minúsculo é a taxa referida ao período de tempo menor. Nesse caso seria ao mês. E o N é o número de períodos. Então, vamos jogar as informações. A taxa ao mês é 25%. O número de período é 12, porque um ano tem 12 meses. Então, procurando no Excel, eu não encontrei nenhuma função específica para utilizar. Então, nós vamos inserir essa fórmula diretamente. Então, vai ser, abre parênteses, 1 mais a taxa, que nesse caso é 25%, está na célula B5, fecha parênteses, potência faz com circunflexo, o N é 12, está na célula B6, menos 1. Então, observe que a taxa equivalente a 25% ao mês dá uma taxa anual de 1.355,19%. Um comentário que eu acho pertinente é que as pessoas mais ingênuas, elas vão pensar o seguinte, como a taxa mensal equivale a 25% e um ano tem 12 meses, então basta multiplicar 25 por 12 que eu vou obter 300%. Só que na prática, vocês observam que a taxa equivalente não é essa. É 1.355,19. Então, uma prática comum é as pessoas anunciarem essa taxa aqui, que é uma taxa proporcional, como se fossem taxas equivalentes. Então, a pessoa te oferece 300%, só que, na verdade, na prática é 1.355,19. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Próximo exemplo. Uma bomba retira em cada sucção 3% de água de um poço. Depois de 20 sucções, quanto restará de água inicialmente existente no poço? Então, nós temos, como é retirada, eu vou entrar com uma taxa negativa de 3%. O número de períodos é 20, porque são 20 sucções. E eu tenho uma taxa de menos 45,62%. Então, observe, inicialmente o poço tinha 100%, menos 45,62%, vai restar lá aproximadamente 54,38%. Agora, nós vamos fazer o processo contrário. Ou seja, dado uma taxa anual, eu vou obter uma taxa mensal, por exemplo. Então, dessa fórmula aqui de taxas equivalentes, se eu isolar o I, eu vou ter essa expressão aqui correspondente. Então, vamos lá. Agora, eu tenho a taxa anual, que é a taxa do período maior, que é 50%. E, novamente, o número de períodos é 12, porque um ano tem 12 meses. E vamos jogar essa expressão aqui. Então, abre parênteses, 1 mais a taxa, que nesse exemplo é 50%, célula B14. Potência eu faço com circunflexo. Abro um parênteses para colocar esse expoente, que é um expoente 1, uma divisão eu faço com uma barra, e o N é o número de períodos, nesse caso 12, célula B15. Depois, menos 1. Isso significa que uma taxa anual de 50% é equivalente a uma taxa mensal de 3,44%. Vamos para mais um exemplo. Com a taxa de juros bimestral equivalente a uma taxa de juros anual de 130%.
Então, nós temos a taxa de 130%. E eu quero obter uma taxa bimestral. Então, um ano ele tem 6 bimestres. Então, o N é 6 e automaticamente eu tenho a taxa bimestral, que é 14,89. Encerro por aqui e até o nosso próximo encontro.